de Corpus Christi, né, um feriado cristão, mas não importa qual é a nossa religião, vamos aqui fazer o nosso trabalho. Então, vejam que aqui do lado está projetado questão 1, mas, como eu não sei se você teria o código em mãos, o que eu fiz para facilitar a sua vida? Deixa eu ver se está certo aqui, eu projetei os artigos que nós vamos precisar para responder essas questões. Lembra que a aula passada eu falei assim para vocês, gente, professor Juliano, né, homem, Direito Empresarial. Eu falei assim para vocês, eu acho que é muita conversa nova para vocês, são alguns artigos importantes, eu proponho duas coisas. Uma atividade prática por metodologia ativa que nós vamos fazer daqui a pouquinho, né? E nós temos o compromisso de fazer o questionário, que é o trabalho, que é o estudo para prova, que é o estudo para multi. Então, eu projetei aqui, ó, 1145, 1146, 1147, 1148, acho que é o último, né? 1147, 1148. Vamos fazer a questão 1. Então, se você quiser, você pode fazer um print, faça uma foto. Eu vou postar as questões, ou o questionário, como vocês gostam de nominar, quando eu terminar de resolver essas questões, que eu acredito que vai ser na próxima aula, né? Porque acho que nossa prova é dia 23, é isso? Não sei que dia é a nossa prova, mas está chegando perto do dia D, né? Mas você está tranquilo, porque eu estou resolvendo aqui as questões com você. Vocês vão postar lá o trabalho que eu ainda nem abri, e vão fazer uma boa prova multidisciplinar, e vão ficar com uma nota ok na nossa disciplina, concorda? Porque são alunos exemplares. Então, vamos lá. Questão número 1. Sim, essa questão, aula que vem, o conteúdo da aula que vem, nós vamos trabalhar nome empresarial. Podem ver que essa questão está falando assim, ó, acerca do nome empresarial, é correto afirmar que eu não posso trabalhar, então, essa questão hoje, porque vocês e eu não, né? Vocês ainda não sabem nome empresarial. Então, a questão eu vou deixar para a próxima aula e vou começar a questão de número 2. Olha o que está falando a questão de número 2. Assinale a alternativa correta deve estar faltando alguma coisinha aí, né? No que diz respeito ao estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial é o que a gente conversou nas últimas 2 aulas, concordam? Então, nós vamos fazer uma questão que quente, entendeu? Põe quente aqui na sua fezinha, que essa questão vai vir para você na multi e vai vir aqui na prova do segundo bimestre. Independente dela vir ou não, ela é uma das questões que você vai ter que postar para mim lá como sendo o trabalho do segundo bimestre. Então, aqui nós só estamos ganhando. Vamos lá. Deixa eu ver se eu anotei, eu não sei, nem sei qual é não anotei o gabarito, então nós vamos ter que resolver a questão de qualquer forma. Letra A. Então, só lembrando que essas questões, elas estão nos artigos 1145, 1146, 1147 e 1148 do Código Civil. Pensando que eu não saberia se você estaria com o código e não, como eu estou na minha casa, eu esqueci de trazer um código do escritório, eu vou projetar aí do seu lado, aqui do meu lado, para que a gente possa fazer a leitura e relembrar esses artigos. Combinados? Então, vamos lá. Letra A. A eficácia da alienação do estabelecimento. Então, pera lá. Nós temos um artigo que trata da eficácia da alienação, não tem? Já vamos voltar. Mas, Juliano, você não vai ler a alternativa? Vou dar um conselho para vocês. Quando a gente vai estudar um conteúdo, na minha ideia, na minha concepção, antes de sair lendo as assertivas, né, ficando na dúvida, eu não sei se é B ou é C, será que não é mais importante? Eu sempre gosto de pegar uma caneta e anotar do lado da questão, essa questão trata de estabelecimento. Estabelecimento empresarial são artigos 1145 a 1148. Se eu tiver com o código, como agora eu posso projetar aqui para vocês, ó, então, eu posso voltar, ó, olha cá, ó. Então, olha só que coisa. 1145. Se o alienante não restar em bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento desses, de modo expresso ou tácito, no prazo de 30 dias a partir da sua notificação. Vamos ver se a gente consegue. Já estamos aqui, vamos ler todos, né? Esse é o 1145. O 1146 é aquele que está dizendo que o adquirente responde
pelo pagamento dos débitos anteriores à sua transferência, desde que regularmente contabilizados, e continuando, né, o alienante, lá, o devedor primitivo, solidário pelo prazo de 1 ano, a partir contando esse prazo dos créditos vencidos e depois dos vincendos. Isso aí não tem erro. 1147 é a questão da concorrência, né? Qual é o prazo para a concorrência? Se a pessoa não colocar, é 5 anos. E o 1148, já para a gente fazer a questão, salvo disposição em contrário, transferência, né, que daí isso aqui nós vamos usar mais para a nossa atividade prática, né, para o nosso contrato de trespasse. Salvo disposição em contrária, a transferência importa em subrogação do adquirente dos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, e se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a partir da publicação da transferência, se ocorrer a justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. É isso que eu acabei de ler, gente, a jato, é exatamente o texto de lei que nós vamos usar para resolver a questão de número 2, que é, na verdade, a questão que vai estar lá na sua prova. Então, vamos lá. Letra A. A eficácia da alienação do estabelecimento, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o passivo, dependerá do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, que se admite de modo expresso ou tácito, no prazo de 30 dias a contar da sua notificação. Tá certo ou tô errado? Caramba, não devia ter lido ela, né? Porque parece que ela é a cópia literal do artigo 1145. Me parece que essa é a questão correta, mas como nós estamos aqui para resolver questões online, para mim tanto faz se é a correta ou não, mas me parece que essa letra é a transcrição do artigo 1145. Se eu tivesse visto, eu já teria pulado ela para deixar por último, mas tudo bem, deixa ela quietinha, vamos resolver a letra B. Por consistir no complexo de bens organizados para o exercício da empresa, o estabelecimento, olha a palavrinha mágica, não pode ser objeto unitário de negócios jurídicos, constitutivos ou ainda que compatíveis com a sua natureza. Vocês se lembram que diz o artigo 1143? Ele diz que o estabelecimento pode ser tratado como um conjunto unitário, como um elemento unitário. Lembra? Natureza jurídica do quê? Universalidade de fato. Por que não é de direito? Porque não foi a lei que conseguiu resolver essa questão. Então, são os fatos, a questão do aviamento, boa fama e uma série de coisas. E ali está dizendo que o quê? Que o estabelecimento não pode ser tratado como um bem unitário. Na verdade, ele pode, vai depender do alienante, se vai querer alienar como um todo ou vai querer alienar em partes. Lembra do nosso exemplo, Naomi, que eu estava vendendo um bar para você, que eu era devedor do Rodrigo, o Rodrigo era meu credor? Então, não dá para marcar letra B. Vamos olhar e analisar a letra C? O contrato que tenha por objeto o trespasse do estabelecimento produzirá os efeitos quanto a terceiros a partir da data da sua assinatura. Tá certo isso? Quando que o contrato começa a ter valor contra terceiros? Vou ficar aqui contando. 1, 2, 3. Veja, eu e a Naomi acabamos de assinar o contrato. Como é que vocês terceiros vão ter conhecimento desse nosso contrato? Você acha que vai valer? Não vai valer. Então, o contrato só vai produzir os efeitos com relação a terceiros após o registro e a publicação. Então, essa aqui está absolutamente errada. Isso, artigo 1144. Parabéns, Júlia, deveria ganhar 0,5, mas eu não posso dar nada para ninguém, senão o conhecimento. Letra... Mas tá engraçadinho hoje. Vai feriado, gente. Ó, depois da nossa aula, você tem até recesso amanhã. Olha que bom. Letra D. Tô brincando. Letra D. O adquirente do estabelecimento responde pessoalmente pelo pagamento dos débitos anteriores à sua transferência, independentemente de estarem contabilizados, exonerando-se o devedor primitivo quanto aos débitos vencidos. Existe a possibilidade de exoneração do devedor primitivo? Não, né? O artigo 1146, se não me engano, é isso, né? Você dê uma voltadinha aí para me ajudar. Ele diz que o alienante ele continua solidário pelo prazo de
Um ano. Essa é o que a lei, né, a característica legal do contrato de trespasse. Então, não dá para marcar a letra D. Letra D está errada. Letra E, o alienante, em razão de expressa previsão legal, não poderá fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à assinatura do contrato de trespasse, não sendo permitida autorização expressa em sentido contrário. Ou seja, eu nunca vou poder autorizar a pessoa que eu estou vendendo aqui, eu nunca vou poder autorizar ele a fazer concorrência contra mim. Isso é verdade? Não, gente, é parágrafo único. A lei me assegura 5 anos, mas se eu quiser, eu não tenho medo da concorrência, pode abrir estabelecimento aqui do meu lado. Então, se eu quiser fazer isso, de modo expresso, a lei me permite. Então, não é nem por eliminação, a questão correta gera a letra A, né? Eu devia ter tomado essa cautela em pôr na letra E, mas a próxima vez eu vou manipular, vocês podem ficar tranquilos. Questão correta, letra A, questão 2, questão correta, letra A. Então, cuidado em ficar gravando que a questão 2 é letra A, porque vai vir uma prova randômica, né? E aí você não vai saber mais qual era a alternativa correta aqui da minha solução de questões online e vai errar. Não, né? Porque você está aprendendo comigo. Não, Naomi, não vai errar nada, não. Está aprendendo comigo, não seja o que Deus quiser, não. Vai acertar, tá aqui trabalhando os artigos comigo, vai errar o quê? Tá doida? Né? Que isso? Amém? Não. Bye, professor Juliano. Eu acho que a questão 3, se eu não me engano, deixa eu ver, a questão 3 também fala de coisa, quer ver? Ó, fala sobre o nome. A questão 3, então, eu também vou deixar para resolver na aula que vem. Questão 4, vamos fazer ela, que eu estou ansioso para começarmos o contrato de trespasse. Conversaram com a turma da manhã? Já fiz com eles hoje de manhã o contrato de trespasse. Eu estou até com rascunho aqui. Vamos fazer a questão 4. Questão 4. Olha que artista, né? Que criativa que é essa questão. Lavanderias, roupa limpa limitada. Você já pensou que nome de lavanderia, hein? Pai eterno. Lavanderias Roupa Limpa Limitada alienou um de seus estabelecimentos comerciais, uma lavanderia, no bairro do Jacintinho, na cidade de Maceió, para Caio da Silva, empresário individual. Então, anote aí, ó, a lavanderia Roupa Limpa, né? Olha que nome bonito. Já guarde para o dia que você for comprar a 5 a SEC, já muda para Roupa Limpa. Alienou um dos seus estabelecimentos lá na cidade de Maceió, no bairro do Jacintinho, a Caio da Silva. Sim, né? Resolve a questão aqui comigo. Caio da Silva. O contrato de trespasse, contrato de trespasse foi omisso, ou seja, não falou sobre a possibilidade do restabelecimento da roupa limpa, bem como nada dispôs a respeito da responsabilidade de Caio da Silva por débitos anteriores à transferência do estabelecimento. Então, antes de eu ir para as questões, para as alternativas, tem algum problema se o contrato de trespasse não falar sobre essas duas coisas? Não tem problema nenhum, gente. A lei já falou. O prazo da não concorrência é de 5 anos e o alienante vai ficar solidariamente responsável. Não tem discussão quanto a isso, né, Naomi? Né? Então, isso aí a lei já nos diz. Vamos fazer análise das alternativas? Deixa eu ver se eu tenho a resposta. Ah, eu tenho. Então, agora eu vou pular a resposta correta, porque senão daí vocês ficam com preguiça. Letra A. Caio não responderá por qualquer débito anterior à transferência, exceto, né, menos os que não estiverem devidamente escriturados. Isso é verdade, Naomi? Certo ou errado? Errado, né? Por quê? O artigo 1140, o quê? 1146 ou 1147, que fala que o alienante ficará responsável solidário por 1 ano. Qual que é o artigo aí? Me ajudem aí. Ajuda aí, Júlio. Lucas. Qual que é o artigo? 1146. Anotem. Eu e vocês faz um print screen da tela, faz um print aí com seu celular e anota, letra A, artigo 1146. É para o seu bem e a sua sobrevivência. Estou brincando. Letra B. Na omissão do contrato de trespasse, roupa limpa
poderá se restabelecer no bairro do Jacintinho e fazer concorrência a Caio da Silva. É verdade isso, Ronei? Olha, que vai aparecer nos nomes para mim de quem está na sala, eu vou falando. É verdade? Nobre, é verdade? Alceu? Não falam comigo, né? Não, gente, a lei diz que assegura o prazo de 5 anos, que não pode ter concorrência, a menos que você tenha autorizado um prazo menor. Então, letra B também está errada. Eu vou pular a letra C, porque eu tenho uma anotação ali que, se não está errada, talvez seja o gabarito. Quero analisar a letra D. O contrato de trespasse será oponível a terceiros, independentemente de qualquer registro na junta comercial ou publicação. Certo ou errado? Erradíssimo. Como é que eu posso opor alguma coisa contra terceiros se nem foi registrado, se nem tem publicidade? É uma, ó, quer ver que palavra bonita? É uma situação sine qua non. Como assim, professor? Tem que ocorrer o registro para ela poder ter a eficácia contra terceiros, né? Palavra chique, né? Põe nome de filho, ou sine qua non. Não sei nem escrever. Tô brincando, meu Deus do céu. Letra E, então letra D está errada. Letra E, os dois respondem solidariamente pelas dívidas vencidas, regularmente contabilizadas, pelo prazo de 2 anos a partir da publicação do contrato. É verdade isso? Qual é o artigo que fala? Errado, né, Naomi? Qual que é o artigo que fala? Qual é o prazo? 1 ano. 1 ano, é o 1146? Isso, Júlio. Ó, se estivesse ganhando 0,5, agora já tinha um ponto, hein? Que coisa, mas eu não posso dar nada para ninguém, segundo o reitor dessa faculdade. Mas, ó, esse artigo, tá vendo? Ele é chave de várias coisas, né? Se tiver que chutar, não chute, não. Consulte o código. Então, sobrou só a letra C, nós vamos fazer a análise dela, né? Não havendo autorização expressa, Roupa Limpa não poderá fazer concorrência a Caio da Silva nos 5 anos subsequentes à transferência. Isso aí é descrição de artigos de lei. Letra C como resposta correta. Então, eu vou ter resolvido essas duas questões, questão de número 2 e questão de número 4. Combinado? Então, você já tem 2 questões mortas para o trabalho, 2 questões já para a música, que eu estou aqui trabalhando o conteúdo, e 2 questões para a nossa prova. Ok? E agora, nós hoje, deixa eu pegar meu teclado aqui. Sim, senhor. Nossa senhora, senhor está no céu, né? Vendo na terra tudo que a gente faz. Deixa eu voltar aqui o slide, que hoje nós viemos aqui fazer uma coisa mais importante do que isso. Vocês riem, né? Mas estão engraçadinhos, só porque amanhã é feriado, né? E sexta é recesso. Oh, beleza. Ó, tá certinho. Então, meu combinado com vocês, eu sou um homem de palavras, né? Eu cumpro aquilo que eu combino, porque se não for para cumprir, eu não combino. Eu saio pela tangente, porque eu sou advogado. Mesmo que me forcem a falar, eu não falo aquilo que eu não quero falar. Então, vejam bem, combinei hoje que, aliás, combinei na aula passada que hoje nós faríamos uma atividade prática. A atividade prática vai ser a elaboração de um contrato de trespasse. Então, para que isso fique quando a gente chama metodologia ativa, não é o professor que vai ser ativo, ele vai ser o mero instrumento para uma circunstância, para você aí na sua casa, ainda que de forma online, para que você seja um instrumento ativo do conhecimento. É isso que quer dizer metodologia ativa. Então, qual é a minha proposta para que a gente esteja trabalhando o contrato de trespasse? Eu gostaria de dividir, se a gente tivesse, como diz o outro, ao vivo, eu estaria fazendo isso na sala de aula. Como nós estamos impedidos por uma questão de segurança e saúde, né, nada nos impede de sermos felizes online também. Então, o que eu vou fazer? Eu gostaria de propor a divisão, deixa eu até pegar um papel limpo, né? De manhã eu fiz isso, deu certo. Vamos ver se a noite dá certo também. Gostaria de fazer a divisão da sala em 2 grupos. Um grupo que vai elaborar o contrato de compradores e um grupo que vai elaborar o contrato de vendedores. Então, vou colocar aqui, ó, G1, que é o grupo 1, que é o grupo de quem vai ser o comprador. Eu vou fazer a proposta, gostaria que vocês fossem me falando aí, de quem tem a sorte de ter a inicial do seu nome, começando do A à letra L. Vão falando aqui para mim, que eu vou anotando aqui quem é o grupo 1.
Obviamente que é individual a atividade, mas só para dar graça. Henrique, Eduardo, Gabriel, Alceu, Júlio, mais alguém? Letra A ou L? Não precisa ficar quietinho porque é atividade. Depois que a gente fizer, eu dou mais uma opção para vocês. Então, ó, nós temos 1, 2, 3. Opa, peraí, Márcio, peraí, José, Márcio, ó, tá ótimo. Olha só, tá vendo como eu tinha razão? 5, 6. Temos 7 pessoas no grupo 1. O Henrique, Eduardo, Gabriel, Alceu, Júlio, José e o Márcio. Alguém está se escondendo aí de mim? Bom, se tiver, não tem problema, eu acho depois. E o grupo 2 vai ser o grupo dos vendedores. É verdade, ô Márcio, é verdade, deixa eu riscar aqui. É verdade, tá certo, Gabriel. Deixa eu até passar ele para cá, já como sendo um. O Márcio é integrante do grupo 2. O grupo 2 é quem vai se preocupar com a elaboração do contrato dos vendedores. Quem mais aqui é do grupo 2? Então, letras M a Z. Naomi, Ronei, Natália, Rafael, Maiara e mais alguém? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e 6, 2, nós estamos em 14 presentes. Tem alguém aí que deixou a aula online desapareceu, né? Deixe vocês comigo. Não tem problema, na hora que chegar, entra no grupo. Qual é a proposta desse trabalho? Veja, eu adoraria fazer isso presencialmente, mas online também vai dar certo. Exatamente, não. Tá vendo como é que a gente descobre qual anzol pegou qual peixe? Entendeu? Então, olha só. Escutem que eu vou ler aqui a proposta de problema para vocês e vou acompanhar, né? Eu peguei no pulo, eu pensei até em abrir 2 salas virtuais, separar vocês, fazer um monte de coisa, mas não precisa nada disso. A gente consegue trabalhar todo mundo junto, porque a atividade de... Ah, é o Lucas. O Lucas, então, ele faz parte do grupo 1, doutor Lucas. Lucas, grupo 1, escutem aqui. Todos vão fazer um contrato. Então, assim, eu gostaria muito, né? Para ser uma metodologia ativa, você tem que me acompanhar. Quando eu digo me acompanhar, pegue o seu caderno, se você está no seu notebook, abre uma aba ali, mas você tem que participar comigo ativamente. Quando eu digo participar comigo ativamente, é estar fazendo aí a sua atividade. Se a gente conseguir cumprir a atividade por completo, como eu acredito que vai ser possível, eu consegui fazer isso na turma da manhã e deu super, né, super certo, eu propus para eles, em vez de eles entregarem o tal questionário, né, que eu nem devia abrir essa exceção para vocês, já que vocês não têm tramela na língua, mas eu permiti para o pessoal da manhã escolherem, né, mas assim, eu não estou falando nada, só estou contando, permiti para eles escolherem, querem entregar o questionário ou querem entregar o contrato de 3 faces. Um dos dois valendo os 3 pontos do segundo bimestre. E a gente conversou lá, eu fiz a mesma coisa com o grupo do WhatsApp, desbloqueei a questão de mandar mensagem, com isso todo mundo conseguiu conversar lá, e de manhã eles preferiram entregar o contrato de 3 faces. Então, vamos ver se a gente consegue cumprir essa atividade. Eu já estou falando isso previamente, para você não ficar dormindão aí, ficar o Lucas terminar de jantar e depois falar, mas eu não fiz o contrato que eu estava jantando, janta aí com o prato. Eu também, agora há pouco, eu também já comi minha marmitinha fit, ó. Hoje nem deu para ir correr no parque, porque já está muito escuro. Então, fica com a sua janta aí do lado, mas tem que acompanhar aqui o contrato, porque minha opinião particular é que eu acho muito mais legal o contrato do que o questionário, porque o questionário, você vai ter que fazer as questões aqui comigo para multi e para sua prova bimestral. Agora, o contrato de 3 faces, eu estou trabalhando na prática uma questão do direito empresarial, e você vai estar aí do outro lado fazendo, combinado? Mas a gente decide isso ao final da atividade, não vamos fazer isso previamente, eu só estou te contando para você não ficar aí bobão aí do outro lado, eu achei que para participar, porque depois você pode vir a ter que entregar esse contrato aí para mim, já começou? Então tá, então pega aí a sua folha e fiquem ativos aí que eu vou ler para vocês a proposta, como dizia minha velha avó, proposta de causo, né? Vocês já advogaram alguma vez?
Acho que não, né? No terceiro semestre, normalmente, a gente não advoga. Até que se alguém responder que sim, segundo o Estatuto de Ética, a infração ética disciplinar, inclusive, pode ser punida até criminalmente, exercício ilegal da profissão. Então, até a passagem lá na OAB e a prestação do compromisso, nunca digam, né? Ó, nunca falem para ninguém que estão advogando, né? Já que vocês têm a língua solta, né? Não conseguem dar a resposta adequada, então nunca falem que estão advogando. Não, ó, não, nós só estamos estagiando, só fazemos isso. Combinado? Brincadeiras à parte, agora vamos olhar o nosso caos. Ó, hipóteses, tá? Não tem nada de realidade aqui. É uma hipótese jurídica para que a gente possa trabalhar. Então, eu peguei empresas e nomes próximos a gente para que você não fique batendo a sua cabeça com relação a nomes, tá bom? Então, eu vou ler o caso e a gente começa, né? Vou orientar vocês, ó. A UniFCV, após receber gentil proposta de compra de sua concorrente Unicesumar, resolveu aceitá-la. Para finalização do negócio, você foi procurado como advogado para fazer a minuta do contrato, de acordo com a lei. Qual lei? Artigo 1145, 1146, 1147, 1148. É difícil? Não. Os seus honorários, acha que alguém vai trabalhar de graça? Princípio número 1 do direito, só trabalho recebendo. Parece, né? Os seus honorários serão pagos após a assinatura do contrato. Então, vejam que vocês têm um compromisso de que só vai receber quando o contrato for assinado pelas partes. Seu mandatário, né, que quem te contratou, passou as seguintes informações para a realização do contrato. Vamos ver quais são as informações que nós temos, né? Eu vou participar de ambos os grupos. Os dados gerais da negociação, então, eu vou anotar, ó, foram entrada de, olha que número bonito, R$ 1 milhão, é o que vocês têm na poupança? Número bonito, hein? Entrada de R$ 1 milhão, amém. R$ 1 milhão, mais 9 parcelas anuais de quanto? De mais 1 milhão. Englobando o estabelecimento. O que essa informação quer dizer? Estabelecimento. Vamos, gente. Grupo 1 e grupo 2, serve para todo mundo a informação. O que isso quer dizer, essa palavrinha englobando o estabelecimento? Calma, um de cada vez. Não fale todo mundo junto, que senão eu não consigo ler. O, também, Márcio. Mas falando em estabelecimento, quer dizer que é o estabelecimento todo. É bem importante. Vamos seguir ali com os dados que o seu cliente lhe deu? A UniFCV possui como credores, vou anotar, ó, acima, que deve 400, o júri é o senhor dos artigos, verdade, 450 mil, o sistema Jacard, que a UniFCV deve 735 mil, a imobiliária Paiaguás, que deve 145 mil, bem como 2.048 alunos presenciais, 60 professores no regime CLT, possui 9 ações trabalhistas ajuizadas e ainda sem sentença, 29 ações de indenização no juizado de Maringá, todas ainda na fase de instrução. O valor da locação mensal é 35 mil, condomínio 6 mil reais e Copel 15 mil reais. Tem mais alguma coisa? Não, isso aí só vai estar falando do negócio de postar atividade, que depois eu vou resolver com vocês ao final. Então, agora, gente, a gente pode começar a trabalhar, concorda? Nós já temos os dados, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2, porque os dados é comum da negociação. Então, agora, a gente até pegar uma outra folha, deixa eu deixar minha folhinha aqui do lado, deixa eu pegar uma folha limpa, né? Então, agora a gente consegue tirar alguns dados. Primeira pergunta que serve para ambos os lados. Qual é o valor da alienação desse estabelecimento? Estou guardando. Qual é o valor da alienação desse estabelecimento? 10? Por que 10? 10 o quê?
10 milhões, evidentemente. Parabéns ao seu, parabéns, Ronei. O Márcio falou pela metade, tem que pôr o dinheiro, né? Veja, uma entrada de 1 milhão, mais 9 parcelas anuais de mais 1 milhão por ano. Então, somando tudo isso, a UniFCV está sendo vendida por 10 milhões de reais. Aí você vai dizer, mas tem dívidas. Sim, gente, mas a dívida é passivo, não é ativo, né? Então, isso aí vai fazer parte da negociação. A questão ali das 7 ações trabalhistas, isso aí é débito? E das 29 ações de indenização, isso aí é dívida hoje? Por quê? Porque para ser dívidas, ao seu, você está correto. Para ser dívida, não seria nem a sentença, Júlio, seria o trânsito em julgado, concorda? Porque vocês podem ter uma sentença e essa sentença pode sofrer uma reforma nos tribunais superiores. Então, na verdade, como esse problema, essa hipótese, fui eu que criei, eu tentei fazer de uma maneira que vocês, algumas coisas, seja indiscutível na hora de você elaborar o problema. Então, eu coloquei esses dados aí das questões, da questão trabalhista e da questão das ações de indenização, mas você pode ver que ela não vai contar como dívida, porque ela ainda não é dívida. Eu coloquei a questão ali dos 2.048 alunos presenciais, para ver se você se confundia com a questão ali da prestação de serviço personalíssimo. É isso? Ou não? Não, né? Não é isso. Coloquei a questão da locação, coloquei a questão do condomínio, coloquei a questão da Copel. Tudo isso são dados. Agora a gente já conseguiu pensar qual é o valor da nossa venda, e eu faço a primeira pergunta, que é a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa atividade. O que nós vamos fazer agora? Isso, nós vamos fazer um contrato. Do que, Naomi? Elaborar o contrato. Isso mesmo, Márcio. Contrato do quê? Trespasse. Então, né, ainda que pareça um pleonasmo, mas nós estamos aqui eu estou aqui para pegar na sua mão e a gente caminhar, porque eu aposto que deve ser o primeiro contrato da sua vida. Pelo menos online vai ser, né? Então, o que nós vamos pôr em cima? O nome do contrato. Então, contrato de... Do quê? Cada um pode ir fazendo o seu aí. Contrato de trespasse. Posso colocar contrato de compra e venda? Posso. É adequado? É adequado, doutor Márcio? É adequado, doutora Naomi? Poder eu posso pôr o que eu quiser, mas não é adequado, porque quando você escreve trespasse, opa, nós já estamos pensando que é a alienação do estabelecimento, já nos faz a referência ao artigo 1145 a 1148. Entenderam o que eu quero dizer? Então, podem colocar ali em cima, contrato de trespasse. Qual é a primeira cláusula contratual que nós precisamos fazer? Hum? Minha avó já dizia, comece do começo. Qual é o começo, depois do nome do contrato? Olha que já trabalhou no cartório, Naomi, promitente vendedor, promitente comprador, entendeu? Então, claro, gente, a primeira coisa do nosso contrato, independente se você é grupo 1 ou se você é grupo 2, se você é advogado comprador ou advogado do vendedor, nós temos que colocar as partes no contrato, concordam? Eu vou dar uma sugestão. Para ficar mais fácil nosso linguajar, porque eu acho que é a primeira vez que você está lidando com isso, podemos nominá-los de comprador e vendedor? Ou compradores e vendedores? Vamos fazer assim? Então, vou colocar lá, ó, as partes, né? O comprador, e vou colocar o vendedor. Então, querem ver uma coisa? Quem for o grupo 1 é do comprador. Quem é o comprador aqui do nosso estabelecimento, assim pensando? O Unicesumar, não é? Façam a qualificação. Como assim a qualificação? Unicesumar, como é que é? Centro Universitário de Maringá, pessoa jurídica.
de direito privado, inscrita no CNPJ número XX, com sede no endereço não sei aonde, que você vai colocar. Preciso colocar quem está representando a empresa nesse ato? Claro que eu preciso. Então, lembrados, pessoa jurídica não tem braço, então nós vamos ter que colocar neste ato, sendo representado pelo, aí coloquem lá quem é, pelo reitor, fulano de tal, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF número tal, RG número tal, residente domiciliado no endereço tal. Qualificamos o comprador, concordam? Depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar no Google essas informações, né, para ficar um contrato bem bonitinho, né? Vamos fazer a brincadeira aqui certinho, concordam? Mas entenderam a qualificação do comprador? Penso que sim, né? E quem é o nosso vendedor? É a UniFCV, não é? Nós vamos partir do mesmo pressuposto. UniFCV, União Maringaense de Ensino Superior, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ número tal, com sede em tal endereço, neste ato representado por, vocês colocam por quem você quiser, pelo reitor, José Carlos Barbieri, brasileiro, casado, empresário, portador do RG número XX, do CPF número XX, residente domiciliado no endereço não sei aonde, e essa é a qualificação dos vendedores. Certo até aqui? Todo mundo, os 15 alunos presentes, terão que, né, sugiro que a gente esteja mais ou menos junto aqui nessa atividade. Se vocês quiserem estar fazendo certinho agora a mão no computador, pode fazer. Se não, vão fazendo, vão me acompanhando nesse raciocínio, porque eu estou ajudando, estou direcionando vocês aqui no raciocínio desse contrato. Certo até aqui? Olha, Naomi, até pode, mas assim, você precisa lembrar de toda essa sistemática, da qualificação completa da pessoa jurídica e de que a pessoa jurídica, isso, sim, e de que a pessoa jurídica, ela não tem braços e não tem boca, então ela precisa ser representada por uma pessoa natural de direito, vulgarmente chamada de pessoa física, lembra? Feito isso, então nós colocamos as partes do contrato. Qual é a próxima cláusula? Valores? Tem certeza? Qual seria, né, pensando assim na logicidade, qual seria a próxima coisa agora que a gente precisaria pôr? Atos de vontade? Por que atos de vontade? As partes são capazes, não estão sendo representadas, aliás, estão sendo representadas, mas não por serem capazes, por determinação da própria existência. Um compra, outro vende, concordo. Então, na verdade, vocês não mas espera lá. Então, será que a gente não deveria colocar o quê? O objeto do contrato. Por que o objeto? Eu posso estar fazendo alienação parcial do estabelecimento, não posso? Posso. E neste caso, é total ou parcial? Já esqueceram, meu Deus. Está lá no slide anterior. A alienação total. Então, você deve colocar o objeto deste contrato de trespasso, desse contrato de alienação, é o estabelecimento como um bem unitário. Concordam? Né? Será alienado todo o estabelecimento. Eu preciso ficar escrevendo que vai o nome, que vai a boa fama, preciso colocar que vai o mobiliário, preciso colocar que vai o ponto comercial? Preciso? Não preciso, né, Rafael? Por que eu não preciso? Porque nós estamos tratando o estabelecimento como um todo. Se eu quisesse complicar essa atividade prática aqui com vocês, o que eu faria? Eu ia discriminar. Eu ia vender o estabelecimento menos, por exemplo, o nome, menos a logo, menos o ponto. Mas para facilitar a nossa vida e a gente conseguir fazer essa atividade aqui em 30, 40 minutos, o nosso objeto será uma alienação total do estabelecimento, conforme artigo 1143. Se eu não estou doido, me corrigem se eu estou errado. Certo disso? Certo disso. E agora? Agora, a gente começaria uma subdivisão, na verdade, de preocupações.
Por que uma subdivisão de preocupações? Grupo 1 são advogados do comprador, do Unicesumar. Quais são as preocupações que vocês devem ter, de acordo com o artigo 1145, 1146, 1147, 1148? Vocês são adquirentes. Com o que você tem que se preocupar? Segundo o artigo 1145, para essa aquisição, para essa alienação ser válida, o estabelecimento tem que ter o quê? Tem que ter patrimônio maior do que a dívida. E nesse caso, como é que isso está, o advogado dos compradores? Dos vendedores também, mas eu quero primeiro pegar no pé de vocês. Henrique, Eduardo, Gabriel, Alceu, Júlio, José e Lucas. Olha, só ficou os meninos de um lado. O que vocês acham? Qual é o valor? Dá para fazer esse contrato? Esse contrato vai ter validade? Sim ou não? Ah, meu Deus do céu, matemática não é o meu forte. Posso te contar uma coisa? Nós, advogados, talvez não seja o forte, embora eu goste, o meu forte também é matemática, mas assim, nós precisamos fazer a matemática o mínimo, porque senão como é que você vai cobrar os honorários? Não pode errar a continha. Tô brincando. Qual é a dívida desse estabelecimento? Ó, gente, a dívida é aquela que está vencida. 450 mil eu anotei, estou olhando do lado que eu anotei, ó. E de manhã eu já tinha feito isso, agora estou fazendo tudo de novo, né? Por que eu não guardei meu papel? 450 mil da Cima, 735 mil do Jacard, mais 145 mil da Paiaguás. Tem que somar isso aí, sabe por quê? A locação não está vencida, isso aí é despesa. O condomínio não está vencido, isso aí também é despesa. E a luz também. Somando isso aqui, vamos ver quanto dá? Faz alguém aí na calculadora que eu vou fazer à mão. 0, 1000. Nossa senhora, errei toda a conta. É 450 com 735 com 145. Acho que é mais ou menos isso. Então, o passivo da UniCV é 1.330.000. Dá para fazer essa alienação? Preciso notificar credores, de acordo com o artigo 1145, grupo 1 dos compradores. Por quê, Henrique? Não pode, tá facinho. O início lá do artigo 1145 diz o quê? Que tem que haver ativo que cubra o passivo. Qual é o tamanho do ativo aí da UniFCV? Por quanto ela está sendo vendida? 10 milhões. Estão vendo por que eu coloquei um número que seja fácil do seu raciocínio? Então, nesse caso, vocês, como advogados credores, dos compradores, vocês não vão ter a dor de cabeça, eu fiz isso propositalmente, de ter que notificar os credores. Por quê? Porque vocês se enquadram na primeira parte do 1145. Entendem? Mas vocês precisam contabilizar os débitos. E vocês, advogados, grupo 2, o Márcio, Naomi, o Rony, a Natália, o Rafael e a Maiara. Mesmo que a primeira parcela, boa pergunta, eu ia fazer essa pergunta daqui a pouco, porque por logicidade, você possa estar pensando, qual é a garantia de pagamento das outras parcelas? O que vocês acham que dá para fazer? O que o direito nos permite fazer quando você vai fazer uma venda parcelada? O que você pode exigir? Pode exigir uma garantia. Não posso? Posso. Então, vocês estão certíssimos. Se a dívida é 1.330.000 e a primeira parcela é 1 milhão, a primeira parcela não está solvendo as dívidas. Ah, mas você não escreveu isso. Eu não quis ficar colocando muitos dados para resolver isso na hora da realização do contrato com vocês. Então, se vocês estão fazendo o raciocínio correto, que se está entrando 1 milhão agora, a dívida é 1.330.000. E esses 330, qual é a garantia
de que a Unicesumar vai pagar a segunda parcela e as demais. Então, o que nós temos que fazer? Vocês, aliás, agora vocês que, né, o grupo 2, na verdade, que tem que ter essa preocupação. O 1 também, porque senão esse contrato poderá ser anulado. Anulado por quem? Pelos credores. Estão vendo como é que a coisa funciona? Então, para esse contrato ter validade, o que vai ter que fazer? O Unicesumar vai ter que dar uma garantia real, colocar um imóvel, ou fazer uma caução, concorda? Depositar os 330 mil. Tem outra, conseguem pensar em outra saída com facilidade? Não, eu acho que resolve. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a nossa primeira cláusula aqui, depois do objeto, a gente teria que falar o quê? Nós teríamos que falar dos ônus, né, ou dos débitos. Então, nós teríamos que listar isso no contrato. Vamos colocar lá, olha, o alienante, a Unia Sever, pode colocar de maneira bem simplória. O vendedor possui como débitos: 1, Cima, 450 mil. 2, Jacquard, 735 mil. Paiaguás, 145 mil. Totalizando 1.330.000. Acabou de encontrar o débito. Nós precisamos, para esse contrato ter eficácia, nós precisamos que o valor do passivo, tanto faz, seguem aí, façam aí enumerem da maneira que, como o contrato é individual, façam a numeração de vocês. Eu vou dar uma dica como advogado. Não comecem a fazer algarismo romano, 1, 2, 3, porque daqui a pouco você vai ter 30 cláusulas, quero ver se você sabe escrever 30 em algarismo romano. Então, normalmente, a minha sugestão, divide o contrato assim, por exemplo, parte 1, da qualificação das partes, parte 2, então daí do objeto, porque daí dentro do 1 ou dentro do 2, você coloca número 1, número 2, número 3, quantas cláusulas você quiser. Não quero colocar, quero começar número 1, 2, 3. Fique à vontade, o contrato é seu, eu estou te orientando o raciocínio. Então, nessa cláusula aqui de ônus, nós precisamos explicar qual é o valor do débito da UniFCV, que no caso é 1.330.000, e para que esse nosso contrato tenha validade, nós precisamos ter um passivo não, né, ter um patrimônio, né, ter uma possibilidade de pagamento maior do que a dívida. Como o problema não explicou para nós, né? Podia ter colocado que desses 10 milhões de reais a ser pago, 1 milhão era imóveis, né? Mas não falou. Como não falou, eu estou partindo do pressuposto que esses 10 milhões praticamente é o quê? Aviamento, não é, gente? Eu não falei sobre bens imóveis, sobre bens móveis, eu estou entendendo que é o estabelecimento como um todo. Estou pensando que isso aí é a boa fama, não é? Estão conseguindo enxergar o que eu estou querendo falar para vocês? Penso que sim. Embora estejam todos jantando, pelo visto. Deixa eu ver, quem estava jantando era o Lucas. Jantou, né, Lucas? Então, os outros foram jantar agora. Então, o que acontece? Nessa cláusula de ônus, nós vamos ter que validar, tá certo, Naomi, para fazer mesmo. Nós temos que validar esse contrato. Então, como é que eu vou validar? 1 milhão está entrando à vista. Para esse contrato poder ser válido de acordo com o artigo 1145, eu tenho que calcionar. Mas tá certo, Lucas, estou brincando. Estou fazendo pressão, mas não é no sentido de apressá-los, não. É só para ver se vocês estão aqui acompanhando o raciocínio. A gente tem que validar ele dimensionando esses 330 mil. Me ocorre, para talvez ficar mais fácil, como a Unicesumar tem condições financeiras, é solvente, penso eu, que ela poderia fazer um depósito vinculado, né, a um banco aí, vinculado ao contrato, um depósito calção no valor de 330 mil. Por quê? Se vocês, advogados dos compradores, fizerem isso, o contrato se torna válido. Não, Júlio, o raciocínio do contrato vai ser até o final da aula. E daí, ao final, que não falta muito tempo, eu vou oportunizar vocês a decidirem se querem entregar depois o questionário ou querem entregar o contrato como sendo o trabalho do segundo bimestre. Mas, independente disso, eu vou fazer o contrato com vocês e vou corrigir, quero que você raciocine aqui comigo. Entende? Então, para esse contrato ter validade, principalmente aqui para os advogados pensando no grupo 1, vocês têm que calcionar essa dívida. Para o grupo 2, que é os vendedores, vejam,
Talvez você não vai ter a preocupação de ter que calcionar, mas você vai ter a mesma preocupação do grupo 1 de o quê? Esse contrato tem que ser válido, sabe por quê? Se você deixar do jeito que a gente estava falando, só R$ 1.000.000 de entrada, o que acontece? Qualquer um desses credores pode entrar com pedido do quê? De nulidade do contrato de trespasse. Por quê? Porque o que já recebeu não paga a dívida. Estão entendendo o tamanho da preocupação de vocês também? Grupo 2 é o Márcio, a Naomi, o Rony, a Natália, o Rafael e a Maiara. Vocês também têm que ter essa preocupação da validade, de acordo com o artigo 1145. Porque, senão, qual seria a possibilidade de vocês? Ou até do grupo 1 também, notificar os credores, ué. Não é uma verdade? É uma saída. Concordam? Como é que eu faço essa notificação? Posso mandar o WhatsApp? Poder eu posso. Como é que eu faço essa prova? Vocês são futuros advogados, são alunos do professor Juliano. Ah, que bom. Poder você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Não, faça pelo cartório de títulos e documentos, estão lembrados? O cartório de títulos, você tem 1, 2, 3 credores, vai gastar menos de R$ 500. Por que quer fazer pela metade um contrato de 10 milhões? Você quer pondurar quinhentinho num contrato de 10 milhões? Ah, não, né? Faz a notificação dos credores pelo cartório de títulos e documentos. Também é uma possibilidade. Estão vendo como é que o direito nos traz possibilidades? E vocês, de acordo com o interesse do seu cliente, seja grupo 1 ou seja grupo 2, você pode fazer o que seja mais interessante? No caso do grupo 2, gente, grupo 2, que é o vendedor, você não pode pedir calção para o outro, concorda? Isso aí tem que ser o outro que oferece. Vocês, o grupo 2, teoricamente, teria que fazer o quê? Notificação dos credores. Você quer ter validade, você quer ter eficácia aqui do seu contrato. Estão entendendo o raciocínio? Aí, nessa cláusula, você estaria dizendo, né? Depois que você indicou quais são os seus credores, você estaria falando, né? Abre um outro parágrafo único, parágrafo primeiro. Os credores acima nominados foram notificados pelo cartório de títulos e documentos na cidade de Maringá, todos na sua sede, na data, coloca a data aí, que tem que ter transcorrido o prazo de 30 dias. E daí você vai dizer, e não ofereceram, não exerceram impedimento à alienação do estabelecimento. Com isso, a alienação tornar-se-á válida. Entenderam o meu raciocínio? Ou estão com o braço doendo, ou estão com a boca cheia de comida. Se eu ver, você é grupo 2. Naomi, isso aqui, você teria que fazer um desmembramento nessa cláusula aqui do ônus, concorda? Porque eu não acho eticamente ou juridicamente possível o vendedor, veja, você é advogado do vendedor, você colocar uma cláusula que o comprador vai ter que prestar caução? A lei não fala isso, a lei fala que se você não tiver patrimônio para isso, você vai ter que notificar os credores. Tá vendo como é que o raciocínio é diferente do grupo 1 para o grupo 2? O grupo 2 pode oferecer a caução, né? O grupo 2 não quer notificar credor, ele não quer mexer com esse pessoal. O grupo 1 tem dinheiro, é o Unicesumar. O que é 330 mil faltando? Não é? Num negócio de 10 milhões? Não é nada 330 mil. Quanto serão os seus honorários? Será sua nota, né? Tô brincando. Conseguiram encabeçar essa cláusula? Não. Tá tudo indo bem, Naomi. Né, Márcio? Tá tudo indo bem. Conseguiram encabeçar o raciocínio até aqui, né, nessa questão aqui do ônus, das dívidas do credor e do comprador e do vendedor? Penso que sim. O que mais que nós precisamos pôr agora?
Júlio, eu quero ver você cobrar, por exemplo, 5, 10, 15% disso. Isso aí vai ser difícil, isso aí vai ser um valor ajustado previamente, né? Contrato desse, penso eu que você deveria para cobrar pouquinho, né? Ser bem pobrinho, 50 mil, 100 mil. Pensando em dias atuais, onde, na verdade, o grupo 2, Naomi, tem que mencionar a questão da notificação dos credores, do meu ponto de vista. Mas, Júlio, na prática, quer apostar quanto que o jurídico do Unicesumar ia fazer isso de graça e o jurídico da UniFCV também? Entenderam? Eu acho, né? Eu acho. Dificilmente isso aí vai cair num escritório, né? Por isso que eu peguei duas empresas que vocês conhecem, para ficar mais fácil o raciocínio. Faz, eu sei. Mas o da Barbieri ali da MCV também não vai querer pagar 50 mil? É verdade, é verdade. É isso mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive lá a experiência do meu primeiro emprego, e o único, né? Tirando o Herrerias, de trabalhar no jurídico, quando eu ganhava participação dos resultados. Eu acho que o justo é ter participação dos resultados, né? Eu ganhei muito dinheiro, mas eu também dei muito resultado. Agora, imagine o meu ânimo de fazer um contrato de 10 milhões que eu não ganho nenhum real. Vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, não vou ficar gastando minha cabeça, né? Mas você vai ser demitido. Quem quer morrer empregado, pense assim. Eu, particularmente, minha época de empregado já foi, né? Sou só empregado aí da faculdade por uma questão de docência, não tem como eu ser patrão de si próprio, né? Pelo menos não quero ser advogado de cursinho, não é esse o meu perfil. Vamos seguir aqui nosso contrato, né? Não vamos desviar, não? Vejam, tanto compradores quanto vendedores, então agora nós colocamos qual era a dívida, mas nós temos mais informações ali, ó. Nós temos a questão de 60. Vamos primeiro ver dos alunos? Os 2.048 contratos. O que a lei fala sobre esses contratos? Artigo 1148. Vou lixar minha unha enquanto isso. Mentira, nem tem lixo aqui. Vamos lá, o mestre dos artigos. Júlio, o que fala o 1148? Não fala. Perdeu no código, vem depois do 1147. Não, vou ler ele aqui, ó. Pode ler? Pode, deve. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento. Se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros incidir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência. Se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. Exatamente. Então, os 2.048 contratos vai fazer o quê? Vai seguir o estabelecimento, gente. Não é contrato personalíssimo, vai seguir. Então, vocês poderiam nem mencionar, mas vocês vão me desculpar, se eu fosse o grupo 1, você, Júlio, eu ia fazer questão de elaborar uma cláusula contratual dizendo que, na data de hoje, em 10 de junho de 2020, foi feito um inventário de contratos de alunos da UniFCV e foi encontrado o total de 2.048, conforme lista anexa. Todos esses contratos deverão ser apresentados documentação completa pelo vendedor no prazo de... Você fixa um prazo. Concorda que é seu interesse? Então, veja, o grupo 1 teria que ter essa preocupação. O grupo 2 tem que se preocupar com isso? Eu não. Quem tem que ver se está indo todos os contratos é quem está comprando, não sou eu que estou vendendo, concorda? Então, estão vendo como é que muda o seu raciocínio, se você é grupo 1, se você é grupo 2? Não quer dizer que o grupo 2 não possa fazer, mas não é o seu foco, não é a sua preocupação. Entenderam essa questão aí dos contratos dos 2.048 alunos? Sim, né? Não é difícil. Vamos seguir aí no nosso problema. E os 60 professores no regime de CLT? Se quiser mencionar, Naomi, pode mencionar sim. Mas, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma correção criteriosa, né, digamos assim, olha, coloquei isso aí como atividade, vocês vão fazer e vão mandar para mim. No grupo 1,
eu estaria colocando isso como requisito. No grupo 2, eu não pontuaria, entendeu? Se eu estivesse fazendo uma correção criteriosa. Por quê? Se você é comprador, você tem que saber o que está comprando. E se você é vendedor, você também tem que saber, mas nesse caso não é sua obrigação. Quem está pagando é que tem que ver quantos contratos tem que receber, concorda? A questão aí dos 60 professores. Lembra quando a gente falou da questão tributária e da questão trabalhista? O que acontecia? Seguia o estabelecimento, não era? Então, nos compradores aí no grupo 1, terá que, penso eu, que o que eu pediria se eu fosse advogado Unicesumar? Eu pediria uma certidão do cartório distribuidor da Justiça do Trabalho, uma certidão do cartório distribuidor do Fórum, uma certidão do INSS, uma certidão de FGTS. Por quê? Porque eu quero saber como é que está a situação do vendedor hoje. Concordam que essa tem que ser a preocupação de vocês? E já o grupo 2 aí, o Márcio, a Naomi, o Ronei, a Natália, o Rafael e a Maiara, qual é a preocupação de vocês na questão trabalhista? Vocês querem se livrar desses 60 professores, dessa responsabilidade. Então, vocês já elaborariam uma cláusula diferente. Por que uma cláusula diferente? Eu redigiria uma cláusula que, no momento, a partir, né, a contar da assinatura do contrato, né, o comprador terá o prazo de 10 dias para fazer alteração nas 60 carteiras de trabalho dos professores cuja listagem segue anexa a esse contrato. Nem preciso colocar que vai assumir o passivo trabalhista, o passivo, né? Entendem? Mas se eu fosse o grupo 2, eu colocaria a responsabilidade e o prazo para o comprador fazer isso. Por quê? Porque eu quero me desobrigar desses 60 contratos de trabalho. Vai, Júlio, mas você entende que, assim, quem está se livrando quer empurrar com os dois pés. Entendeu? Entende por quê? Posso não? Você que é vendedora, grupo 2, você tem que se preocupar no grupo com o comprador, fazer essa alteração nas carteiras de trabalho, né? Não esperar uma ação trabalhista, não esperar uma sucessão empresarial. E sim, você constar, você está elaborando uma minuta de trespasse, você é vendedora. Você vai constar um prazo para que eles façam essa anotação na carteira de trabalho. Mas vocês estão vendo que os compradores têm que se preocupar com certidão, né? Eu tenho que saber se está tudo certo com o fisco, com a Justiça do Trabalho, com tudo mais. Já o vendedor, né, não é a sua preocupação principal. Nessa questão das certidões, já englobaria, né? Quando eu estou falando cartório distribuidor, tanto Justiça do Trabalho quanto Justiça Estadual, já entraria aquelas 729 ações, que, se eu fosse o comprador, eu iria dizer, as ações que vamos subrogar, ou que vai assumir, são as ações conforme certidão anexa. Concorda? Da Justiça do Trabalho e do cartório distribuidor do Fórum. Se eu fosse o grupo 2, eu estaria fixando o quê? Prazo de 10 dias para juntar subestabelecimento nas ações, empurrando todo esse passivo para os compradores. Eu não quero mais advogar nessas ações. Estão entendendo? Via contratual. Esse prazo de 10 dias é um prazo razoável, vocês não acham? Para quem tem jurídico? Não acho muito nem pouco, eu acho um prazo bom. Né? Estão acompanhando o raciocínio até aqui? Sim, que bom. Que mais que a gente precisa falar agora? Naomi, ô louco! Um contrato legal desse fazendo junto aqui comigo, por que mentirosa? Né? Tá certinho. Tá faltando a gente fazer aqui a questão da alocação mensal, do condomínio e da Copel. Vocês se lembram que quando a gente trabalhou a questão do estabelecimento, tinha a questão do estabelecimento, né, o prédio lá, o local, não ser de propriedade do imóvel, né? Então, ter que ceder o contrato de locação. O mero contrato de trespasse, eu vou pegar ele e vou levar lá na imobiliária, a imobiliária é obrigada a aceitar? Sim ou não? Não, é verdade, Júlio. Sabe por quê? Tem que aprovar cadastro, tem que ver se tem fiador. Então, mas o que vocês, como compradores, vocês colocariam? Vocês se responsabilizariam em fazer
apresentar a documentação perante a imobiliária para fazer a transferência. Você não pode dar certeza que isso vai acontecer. Já o grupo 2, que é vendedor, tem que se preocupar com o quê? Em fixar um prazo para que o comprador apresente a documentação necessária para a sessão lá da imobiliária. Inclusive, isso aqui pode ser uma causa, uma situação de desfazimento do contrato. Concordam? Vocês, como grupo 2, eu vou vender o estabelecimento, vou ficar com o aluguel no meu nome? Tá ficando maluco? Isso aí pode gerar dívida para mim, entende? Então, isso aí você tem que colocar isso aí como obrigação e você pode, inclusive, colocar penalidade. Não é interesse para mim desfazer o contrato. Bom, se não é interesse para mim, para eu desfazer o contrato, é interesse fazer o quê? Fixar uma multa. Concordam? Prazo de 30 dias para fazer a transferência da titularidade da locação perante a Paiaguás, sob pena de... Aí você coloca, aí você seja esperto, uma multa sobre total sobre o contrato, 10% sobre o total do contrato de trespasse. Qual é o valor do contrato de trespasse? 10 milhões, 10% dá quanto? 1 milhão de reais. Estão vendo como é que a coisa começa a ficar boa? Não quer dizer, gente, grupo 2, você vai elaborar isso aí como cláusula, não quer dizer que o grupo 1 vai aceitar, cada um vai apresentar a sua minuta e vocês vão sentar e vão discutir. É isso mesmo, Júlio, estão vendo como é legal o direito? É muito legal, gente, é muito legal, porque tudo tem seu fundamento, tudo tem sua razão, entendeu? Às vezes consegue negociar. Como assim consegue negociar? Ah, mas como é que eu vou negociar, Juliana? Eu não posso obrigar a Paiaguás. Você pode fazer uma outra cláusula ali, que no caso de não ser, né, mas quem tem que pensar isso é cada um a sua parte. E não sendo possível fazer a transferência do contrato de locação, né, se fosse o G2, eu pedi uma multa. Se fosse o G1, o que eu faria? Eu sugeriria uma prestação uma contratação de seguro-fiança, né? Ou uma caução. Ó, o aluguel é 35 mil, um ano é 350 mil. Vou prestar caução, posso colocar um imóvel no valor de 700 mil, dar um ano de aluguel, né? Já começa a ficar bom o negócio, não é? Ou depósito, né? Juliano, tudo vira dinheiro. Olha, aprende uma coisa, no direito empresarial, no ramo aí, nas empresas, as pessoas resolvem as coisas com dinheiro. Ah, Juliano, você está assistindo muito a série da Netflix, A Dinastia. Realmente, lá a gente fica meio perdido com tanto dinheiro, né? Quando a gente volta para a realidade da gente, a gente não sabe mais falar em 100 reais, só fica pensando em 10 milhões, né? Seguindo, o condomínio. Condomínio é transferência, concorda? O grupo 1 vai dizer, prof, sobre os débitos do Jacard, Sino Imobiliário, o grupo 2 tem que colocar o que mesmo? O grupo 2, Naomi, você tem que fazer o quê? Você tem que se livrar desses débitos, não é? E para que esse contrato tenha validade, ele tem que você tem que notificar os credores. E se você não tiver passado o prazo dos 30 dias, você vai poder assinar o contrato? Não vai poder, porque a lei diz 30 dias. Então, vocês estão vendo? É só sentar com 1145 na frente e redijam 1, 2, 3, 4 cláusulas ou parágrafos estabelecendo aquelas questões legais ali do 1145. Estão vendo como é legal? Condomínio mais uma cláusula que, no caso, o grupo 2 tem que obrigar o comprador a fazer a transferência, mas isso aí é tranquilo. E a questão como é que a gente pode fazer a questão da Copel? Se eu fosse o grupo 2, eu ia dizer que eu quero pedir o desligamento na data de hoje, para o grupo 1 poder pedir o religamento. Se eu fosse o grupo 1, eu estaria dizendo o quê? Que seria feita a leitura do medidor nesta data e seria feita uma média ponderada, uma porcentagem, de acordo com o valor do quilowatt-hora, com o valor consumido até a data da assinatura do contrato. Bom, né, Juliana? Você pensa em tudo. Não, eu estou gastando aqui meu fosfato com vocês. Sim ou não? Sim. Ó, nós advogados, você, né, vai ser advogado também, nós temos que pensar no direito, nós temos que pensar no contrato, nós temos que pensar nas ações judiciais, quando você vai fazer uma inicial ou uma defesa, como um jogo de xadrez.
Você não pode fazer um movimento tonto. Ah, eu vou mover a pedra para cá, o outro vai me comer ali. Então, você tem que pensar a mais longo prazo, tem que enxergar as consequências, tem que realmente pensar como um jogo de xadrez. A gente vai ter que colocar o contrato feito por 2 testemunhas, vamos eleger qual é a comarca, né, qual é o foro de discussão, no nosso caso aqui é Maringá, e finalizamos, né, o nosso contrato de trespasse. Difícil? Sejam honestos. Difícil? Não é difícil, Naomi, mas depende, mas precisa do envolvimento, como dizia minha avó, o envolvimento fosfórico de vocês. Precisa de atenção, mas é claro. Sim, sim. Por isso que eu fiz essa questão. Se a gente tivesse online, eu iria de grupo em grupo. Entendeu? Quando eu digo de grupo em grupo, eu ia no grupo 1, ia falar uma coisa, eu ia no grupo 2, ia falar outra coisa. Não, não como fofoca, como orientação jurídica. Não, não vai se ferrar, não, o Henrique. Todos os alunos abram ali os artigos, o 1145 ao 1148, deixa aqui do lado, pega seu vademecum aí que vocês gostam tanto, entendeu? O grupo lá que a gente tem do terceiro semestre noturno, agora vocês podem mandar mensagem. Mande lá para mim, mande a cláusula, eu vou respondendo. Sim, 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 Júlio. O objetivo aqui da metodologia ativa não é você fazer um contrato e acertar tudo. É você raciocinar. Esse é o objetivo da atividade. Entendeu? Se eu conseguir ter feito você pensar, eu ganhei minha noite. É para isso que eu estou aqui. Entendem? E aí, como eu fiz com a turma da manhã, eu estou oportunizando a vocês, aos 14 presentes, porque um já derreteu, que decidam, falem lá no grupo, né? Lá tem mais gente, escolherem se, como nota do segundo bimestre, vocês preferem entregar um questionário, que será 7 questões objetivas e 3 discursivas, não podendo ser igual às respostas discursivas, concordam? Porque cada um vai ser a sua, cada resposta igual é o 0, ou entregar o seu contrato de trespasse, ainda que seja faltando alguma coisa, mas até o dia da prova dá tempo da gente corrigir e recorrigir umas 5 vezes, concorda? Dá tempo de vender até... Eu gostaria, sem querer fazer pressão, porque para mim tanto faz como tanto fez, eu preferia que vocês fizessem a opção pelo contrato, porque é uma metodologia ativa. Eu acho que você tem que pensar, embora você esteja no começo do curso, né? Mas eu preciso fazer se apaixonar pelo direito empresarial. Deixa eu ver o que a Naomi falou, que eu estava aqui engasgado com o meu trocadilho, que eu nem não consegui ler o que ela estava falando. Chat. Era lá, o troço. A hora que abriu, eu fechei. É bem legal, gente. E exatamente, a aula está gravada com tudo isso que eu falei. Entendeu? É uma boa oportunidade para vocês irem tendo o contato com o direito empresarial. É com um tijolinho por dia que a gente vai construindo. Então, assim, se manifestem, teremos que aprender, sim, sim, sim. E pode ser uma coisa, no direito, quando eu fiz faculdade, em novembro agora, faz 17 anos que eu sou advogado. Faz 17 anos que eu tenho a carteirinha da OAB. Então, agora, no mês de março, fez 17 anos que eu concluí a faculdade, porque daí demorou, eu passei na primeira OAB, mas, né, naquela época eu tinha que primeiro fazer a colação, uma série de coisas, meu número de OAB é se não me engano, é dia 3 de novembro de 2003. Então, veja, a quantidade de anos de formado é quase a idade de vocês. E eu vou dizer uma coisa, nós, né, estou incluindo vocês como advogado, nós precisamos... Nunca se deparou com um contrato de trespasse? É porque normalmente as pessoas fazem contrato de compra e venda, mas o contrato de compra e venda não é o adequado aqui para o trespasse. Está vendo que a lei vem e regula a matéria de forma certinha? Como advogado, gente, nós nunca vamos saber tudo. O que nós temos que saber? Nós temos que conseguir raciocinar juridicamente,
que quando a gente consegue raciocinar juridicamente, por exemplo, as pessoas me fazem várias perguntas, não estou falando de direito empresarial nem de direito consumidor, que essas duas áreas são áreas que eu estudo, que eu atuo, então subentende que você tem uma desenvoltura maior. Estou falando outras áreas. Por exemplo, eu não mexo em direito administrativo, deve fazer uns, Nossa Senhora Aparecida, deve fazer uns 15 anos. Eu nunca mexi com direito tributário, não gosto de direito penal. Mas, assim, não é por não gostar, não é por não fazer, não é por... direito do trabalho, né? A última vez que eu mexi isso foi em 2004, quando eu trabalhei no Herrerias há um ano. Então, veja, não é por não saber que você vira as costas e responde bobeira. Você tem um raciocínio jurídico. Então, normalmente as pessoas me fazem perguntas dessas áreas e eu não respondo, eu não sei. O que eu respondo? Olha, não é a minha área de atuação, mas eu acredito que você deva fazer isso, 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 isso. E posso dizer uma coisa? 99% das coisas que eu respondo estão corretas. Mas por que está correto? Porque você sabe tudo. Não. Raciocínio jurídico. Então, é esse o intuito de uma atividade, quando a gente chama que atividade metodologia ativa, é colocar você para pensar. Se eu conseguir ter feito os 15 presentes, pensar um pouquinho aqui, ter ficado com a pulga atrás da orelha, com a dúvida na elaboração de uma cláusula contratual do contrato de três faces, eu cumpri o meu objetivo, eu ganhei a minha noite. Se eu não conseguir isso, está na hora de você pensar aqui um pouquinho tudo, assistir minha aula de novo e ver tudo isso que eu falei, que é importante para todo mundo. Talvez mais para vocês do que para mim neste momento. Mas também é importante para mim, sim, como professor, né? Ser professor é uma realização pessoal, não é financeira, né? Não preciso dizer isso para vocês. Mas é uma realização pessoal. Faço porque gosto, faço porque gosto de ter aí o contato com o aluno, e no segundo semestre, se a disciplina continuar sendo minha, trabalharei com vocês direito das sociedades, se não houver nenhuma mudança. Combinado? Vou ficando por aqui, porque senão depois eu nem consigo subir essa aula no Moodle, deu quase 1h10, 1h15, 1h20. Dúvidas, me mandem lá no WhatsApp, amanhã é feriado, eu tô de mudança ali de apartamento, então talvez tenha que, né, não consiga te responder no ato, que vou estar meio corrido, né? Mas podem me mandar, se não responder na hora, eu respondo daqui 1 hora, eu respondo daqui 2 horas, eu respondo mais tarde. Fiquem tranquilos, não sou omisso, vou te responder. Não existe dúvida burra, existe, toda dúvida tem um fundamento, e ainda que esse fundamento possa ser mais esquisito do mundo para alguns, é um fundamento importante para aquelas pessoas. Eu me lembro, eu não canso de contar isso, eu me lembro quando eu entrei no curso de Direito, no primeiro ano, eu não sabia o que era jurisprudência. E eu perguntei para uma amiga minha que estava no 5º ano, ela era formanda, não da mesma faculdade, de outra faculdade, ela era formanda. Vocês acreditam que ela não soube me explicar? Formanda, não soube me explicar o que era uma jurisprudência. Eu estava no primeiro ano, nunca tinha ouvido falar, eu queria saber o que era essa palavra, que eu achava ela interessante. A minha amiga, formanda do 5º ano, não soube me explicar o que era uma jurisprudência. Então, por aí vocês vejam que não existe pergunta boba, não existe pergunta inoportuna. Combinado? Deixa eu parar com o falatório, né? Que é véspera, já está na hora de vocês tomarem um copo d'água, um kisuka aí, alguma coisa. Então, vou encerrando a nossa conversa por aqui, mas a gente vai manter aqui um gin bem bom também. Não, pretendo nada. Hoje é dieta. Amanhã, ontem eu já fui numa festa de aniversário, já comi bolo, Jesus. Hoje é dieta, vai dormir que ganha mais. Vou terminando, encerrando a aula por aqui, já falei demais, fiz muita, na primeira aula que fui o pessoal do 5º ano, estou fazendo muita micagem, meu Deus do céu, daqui a pouco os alunos perdem um respeito acadêmico por mim, por tanta micagem que eu estou fazendo. Mas, brincadeiras à parte, eu penso que eu consegui cumprir o proposto para essa aula, que foi resolver 2 questões e mais a metodologia ativa com relação ao contrato. Fiquem com Deus, aproveitem o feriado aí para descansar, para colocar aí seu estudo em dia, seu raciocínio, se mantenha em isolamento e quarentena para quem pode, e a gente volta a se falar aí nas redes sociais, aí no WhatsApp, ou na quarta-feira que vem, concorda? Abraço, tudo de bom, até semana que vem. Tchau, boa noite para vocês também.